A sua rádio do seu jeito. Quem ama não esquece. Band FM, Band. Oi, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá e esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Esse momento em que eu e o Murilo temos a honra de poder contar a sua história aqui. E se você também tem uma história que você gostaria que a gente contasse, que pode transformar a vida de alguém, me chama aqui no WhatsApp. 11 3743 1313. Hoje a gente vai ouvir uma história incrível, uma história de superação, uma história de coragem, uma história de uma mulher destemida. O nome dela é Juliana. Mas se você acha que o tempo todo a gente não tem medo das coisas, calma. Você vai ver como a Juliana fez para superar os medos e o quanto o amor faz parte de tudo isso. Ju, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. As pedras no caminho podem machucar bastante a gente, mas se nós tivermos ao nosso lado pessoas que nos amam de verdade, nós conseguiremos superar qualquer coisa. Eu tinha uma vida perfeita. Estava noiva do amor da minha vida, o Caio, e tinha uma loja de roupas que me fazia muito feliz, que ia muito bem. Mas tudo isso mudou de repente. Era um dia normal quando eu reparei em uma bolinha na ponta do meu nariz. Não era nada demais. E no começo eu pensei que fosse só uma espinha, dessas internas, sabe? Só que alguns dias depois, nada dessa bolinha sumir. Por isso eu resolvi procurar uma dermatologista da minha cidade para ver o que aquilo significava. Ela me pediu alguns exames e aí com os resultados nós descartamos qualquer coisa mais grave. Mas o surgimento daquela bolinha continuou sendo um mistério. Não era nada grande. Parecia mesmo só uma espinha, mas me incomodava muito e não passava de jeito nenhum. A médica decidiu então fazer uma cauterização, que teoricamente era para ser um procedimento simples e rotineiro. Mas ao contrário de melhorar, só piorou. Além daquela bolinha não ter saído, ela começou a crescer e não cicatrizava. Eu fiquei apavorada. Eu continuei procurando ajuda porque alguma coisa me dizia que aquilo não era normal. Apesar dos exames não apontarem nada sério, eu sentia que tinha alguma coisa assim. E fui em vários outros médicos para tentar descobrir o que poderia ser. Ao todo, foram mais de 10 médicos. É isso mesmo, 10 médicos. E nenhum deles encontrou nada de diferente que explicasse o que eu tinha. Aquilo estava acabando comigo. Talvez outras pessoas até deixassem pra lá, já que ninguém tinha dado nenhum diagnóstico, né? Mas aquela maldita bolinha na ponta do meu nariz estava me deixando muito preocupada. E mesmo que nenhum exame apontasse nada, eu não ficava em paz. Depois da cauterização, foi se formando um machucado maior e mais feio. E isso acabou com a minha autoestima. Logo eu que, por conta da minha loja, vivia fazendo propaganda das peças de roupas nas redes sociais. Por ser bem vaidosa, eu não tinha nem mais coragem de tirar foto de mim mesma e nem de sair de casa. 6 meses depois, sem nenhum tipo de melhora, eu resolvi ir ao médico. Só que dessa vez eu fui até São Paulo. Estava tudo marcado e agendado. Mas dias antes da consulta, minha mãe encontrou por acaso uma conhecida que tinha câncer. Isso, de alguma forma, ligou um alerta na cabeça da minha mãe. Essa amiga indicou alguns médicos especialistas na área. E sem a minha autorização, minha mãe marcou uma consulta para mim. Eu não queria ir porque eu não achava que era nada disso, afinal. Eu já tinha feito tantos e tantos exames, alguns bastante específicos, inclusive uma biópsia. E nenhum tinha apontado nada. Mas a minha mãe insistiu tanto que eu acabei cedendo e eu fui ao tal médico.
É como dizem, né? Instinto de mãe realmente não falha. O médico pediu mais um exame de biópsia que também não apontou nada. Mas ele não se deu por satisfeito, não. E me orientou a fazer mais um exame, um procedimento muito maior, que tiraria praticamente um pedaço do meu nariz para mandar para análise. Exatamente isso. Se eu fizesse o tal exame, eu ia ficar com um buraquinho no meu rosto. A ideia era tirar toda aquela bolinha para, se fosse realmente algo grave, já tentar eliminar de uma vez. E eu vou ser sincera, eu estava muito indecisa sobre fazer ou não tal procedimento. Eu sei que pode parecer irresponsabilidade, mas eu já tinha feito um monte de exame que não tinha mostrado nada. Então, eu não achava que estava realmente doente. Eu andava tão para baixo, me sentindo tão feia. Se eu fizesse aquilo, ia piorar 1000 vezes. Eu realmente pensei em não fazer aquele procedimento tão complicado. Mas, graças a Deus, eu tinha ao meu lado um homem maravilhoso que abriu os meus olhos. Amor, você precisa fazer. Não tem nem o que pensar. Olha, é pra sua saúde. É isso que importa. Eu já me sinto tão feia, Caio. Eu vou ficar ainda pior. Juliana, para com isso. Você é e vai continuar sendo a mulher mais linda do mundo, por favor. Ju, pensa na sua saúde. É o que importa, entendeu? A sua saúde é o principal. A gente não pode ser negligente com uma coisa assim. Tem que pensar na sua saúde. É prioridade. Juntos, nós decidimos que eu faria o tal procedimento e lá fui eu. Acima de tudo, eu percebi que na realidade eu estava com muito medo. Medo do resultado. Alguns dias passaram, nós voltamos para nossa cidade. Um dia, quando eu estava com a minha mãe, o celular tocou e era o resultado. Nós duas olhamos juntas. E o que tinha? Bom, o que tinha nesse resultado era mesmo câncer. E como se não fosse ruim o bastante, era algo muito raro. Eu não podia acreditar naquilo. A gente se olhava e ninguém sabia o que dizer. Minha vontade era de gritar, de chorar. Mas ao mesmo tempo eu quis parecer forte para minha mãe e para o meu noivo. Eu também sabia que a partir daquele momento eu tinha que manter a minha cabeça forte para enfrentar o que estivesse por vir. Mas, nossa, como era difícil isso. Com aquele resultado tão assustador, eu decidi ir para São Paulo para fazer o meu tratamento. Muitas vezes eu me escondia para chorar, para que ninguém me visse fraquejando. Eu só queria ser forte, só isso. Forte para mim e por todos aqueles que me amavam. Mas a verdade é que eu estava assim muito abalada e eu me sentia tão perdida. Eu só pensava, por que comigo? Por quê? Eu sou tão nova. Sem perceber, eu estava deixando que os pensamentos ruins fossem me derrubando. E eu precisava lutar contra isso. Minha vida estava um caos. Eu estava em outra cidade, eu estava longe de todo mundo e tendo que fazer um tratamento contra uma doença grave e rara. Foi então que eu decidi fazer um diário virtual para dividir com as pessoas o que eu estava passando. Mesmo me sentindo feia, eu me forcei a voltar a fazer propaganda para minha loja para que isso também servisse de combustível para minha cura. E de alguma forma isso também me distraísse. Sem eu esperar, os meus vídeos começaram a viralizar e algumas pessoas foram como verdadeiros anjos, que passaram também a divulgar minha história e a minha loja. Eu realmente não esperava isso. Foi uma injeção de ânimo na minha vida. Dividir com as pessoas o que eu estava vivendo, receber de volta a torcida, o carinho, o apoio, me deram força. Uma força fora do normal para continuar acreditando que tudo ia dar certo. Alguns dias eram melhores, outros bem difíceis. E ainda tinha outra coisa que me assombrava. O medo do meu noivo querer desistir do nosso casamento.
Só que ele, mais uma vez, provando como era incrível, me surpreendeu completamente. Oi, meu amor, eu vim te visitar. Não, Caio, vai embora, por favor. Eu não quero que você me veja assim. Eu tô horrível. Eu disse que eu não queria que você viesse enquanto eu estivesse assim. Vai, por favor. Calma, você vai desistir calma. de mim, do casamento, de tudo, Ju, por favor. que é isso? Que bobagem. Olha aqui, olha pra mim. Quer saber? A gente vai casar agora. Exatamente isso. Vamos adiantar tudo. A gente vai se casar. Como assim? Você tá louco? Nem um pouco. Eu tô mais do que decidido. A gente vai casar amanhã. Foi uma loucura. Nós pedimos ajuda para os nossos amigos e familiares para que eles mandassem todos os documentos para que a gente pudesse se casar. E mesmo sendo assim, de última hora, foi lindo e extremamente emocionante. Ai, meu Deus, como eu precisava daquilo. Eu precisava demais viver aquele momento para me sentir segura. E essa segurança que o Caio me deu me fez ter ainda mais coragem para enfrentar tudo que eu estava vivendo. Eu digo com toda a certeza do mundo que o nosso casamento foi essencial para a minha recuperação. Porque ali eu me senti acolhida, segura, e eu percebi que eu tinha ao meu lado um homem com quem eu poderia contar para sempre, em qualquer situação. Alguns dias depois eu recebi a notícia de que eu não precisaria fazer radioterapia. Isso me deixou tão aliviada. Mas por outro lado, eu tive que fazer uma escolha difícil. A mais difícil de todas. Retirar só uma parte do tumor e torcer para dar certo. Isso é só o suficiente. Ou retirar inteiro, tudo de uma vez. E ter uma taxa de sucesso mais alta. Porém, isso significaria que eu teria que remover o meu nariz. É isso. O meu nariz. Foi apavorante escutar uma coisa dessas. Mas eu já tinha chegado até ali. E eu senti que tinha o apoio de todos que eu amava e por isso eu fiz o que era melhor para minha saúde, mesmo sabendo que isso transformaria o meu rosto. Quando eu me vi no espelho, depois da cirurgia, eu nem sei dizer o que eu senti. O meu nariz foi realmente removido e ainda tiraram um pedaço da pele da minha testa para fazer o enxerto, ou seja, para cobrir o que tinha tirado do nariz. Foi um baque muito doloroso me ver daquele jeito. Eu estava torta, machucada, com cicatrizes, hematomas, pontos. Um curativo que ia do nariz até a testa. Uma coisa bem desagradável. Eu sabia que eu tinha feito a escolha certa para minha sobrevivência, mas me doeu tanto me ver daquele jeito. A vontade de me curar era enorme, mas a tristeza de me ver tão feia era grande demais. Olha aqui, Ju, presta bem atenção no que eu vou te dizer mais uma vez. Você é a mulher mais linda do mundo pra mim, entendeu? Você me ouviu? Ouvir, eu ouvi. Mas é difícil acreditar nisso quando eu olho no espelho e eu vejo isso. Não entra nessas ideias, Juliana. Você é forte, você é corajosa. E continua sendo perfeita como sempre foi, desde o dia que eu te conheci. Eu tenho um baita orgulho de você, entenda. Eu te acho a mulher mais incrível do mundo. Entenda, acredite em mim, é isso que importa. O processo foi difícil, traumático e doloroso, mas eu me curei. Apesar de tudo o que eu precisei fazer, de abrir mão da minha vaidade, de perder muito a minha autoestima, eu me livrei daquela maldita doença. E era isso que importava. Eu sei que sem o Caio ao meu lado, talvez eu não tivesse conseguido isso. Eu não imaginava que tudo isso teria um lado positivo. E esse lado foi justamente ter ainda mais a confirmação de que eu tinha escolhido a pessoa certa para caminhar ao meu lado. A doença fortaleceu ainda mais o nosso amor e a nossa união. Hoje, eu estou voltando à minha rotina aos poucos.
Eu ainda uso as redes sociais para mostrar para as pessoas que mesmo diante de tanta dificuldade, a gente precisa se olhar com carinho, se respeitar. Mas depois da última cirurgia, eu confesso que ainda não consegui voltar a fazer propagandas da minha loja. Eu ainda não me sinto bem à vontade para isso, mas eu sei que eu vou chegar lá, eu sei. Eu respeito o meu momento, o processo e acredito que as coisas vão se ajeitar na hora certa. Eu ainda tenho outra cirurgia reparadora marcada. E depois ainda vou continuar o tratamento em São Paulo, indo de 3 em 3 meses, até completar 2 anos. O câncer tem uma chance de 10 a 15% de voltar. Mas eu tenho fé que tudo vai dar certo, eu tenho muita fé. Deus já cuidou de mim até agora, Ele não vai soltar a minha mão. Ele não falha. Com tudo que eu passei, eu descobri como é essencial a gente ter pessoas que realmente nos amam ao nosso redor. Sem a minha mãe, o meu marido, eu nem sei como eu teria chegado até aqui. Se é que eu teria chegado, né? É como diz uma frase famosa: saber quem está ao seu lado em uma guerra é mais importante do que a própria guerra. Por isso, escolha bem as pessoas que você mantém ao seu lado. Isso, um dia, pode determinar a sua vitória ou a sua derrota. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar.